título da nossa mensagem de hoje é O Dono da Bola. Parece que eu vou falar de futebol, mas devo falar mesmo, né? Bola é jogo de futebol, jogo de basquete, jogo de vôlei. Bom, vamos ver o que eu quero dizer com o dono da bola. Para dizer isso, eu vou dividir mais uma vez o quadro em duas partes. E aí eu vou contar a famosíssima história da minha cabeça, que vai falar sobre o dono da bola. E eu vou juntar essa história da minha cabeça com uma história da Bíblia. Eu sempre falo para vocês que a Bíblia é um livro que conta a história de homens e mulheres que viveram exatamente os mesmos problemas que a gente viveu. E por isso é bom que a gente conheça como que Deus agiu na vida de cada um deles, para que a gente saiba e reconheça como que Deus vai agir na nossa vida. E aí depois eu vou contar a história da minha cabeça, que se passa, na verdade, num campo de futebol. Né? E essa história é tão louca, tão louca, tão louca, que até vai ter uma parte de matemática. Eu acho que eu enlouqueci. Como que eu vou conjuntar uma história de futebol com uma história de matemática e com uma história bíblica? Mas eu sei que vocês são muito espertos e vocês logo vão entender aonde que eu quero chegar. Então a gente vai iniciar primeiro com a nossa história contando o seguinte, que só porque ele era o dono da bola, ele escolhia quem jogava, ele escolhia quem não jogava, ele escolhia as posições do campo, ele escolhia a própria posição, até a posição dele mesmo, só porque ele era o dono da bola. Ele era o atacante, ele era o capitão da equipe, ele se achava o bom. E o pior, gente, vocês não sabem, o pior é que ele era um jogador perna de pau. Ele não jogava nada. Na hora do jogo, ele gritava durante o jogo, atropelava todo mundo. O jogo ficava tenso, tenso. Ai, o pior é quando o juiz apitava e queria mostrar o cartão para ele. Porque ele sempre tinha uma desculpa, afinal de contas, ele era o dono da bola. Então ele falava assim, olha, não esqueçam que eu ainda sou o dono da bola. Não apita para mim não, seu juiz. Ah, mas como é que pode isso? Na reunião, antes do jogo, com o treinador, né, o técnico dava as instruções. E aí todo mundo sabia de tudo, estava tudo certinho, tal e tal e tal. Mas quando a bola rolava, o dono da bola já não tinha mais técnico, não tinha instrutor, não tinha equipe, porque ele era o maioral. Ele falava assim, a bola é minha e eu quero jogar no time que vai ganhar. Só porque ele era o dono da bola. Então ele se achava o maior, ele se achava, tá? Tomava as decisões sozinho. E olha que o jogo era um jogo de equipe. Até que um dia, a bola furou. A bola furou. E aí, o que acontece quando a bola fura? Ele é dono de uma bola furada? Ok, mas a equipe teve uma ideia genial. A ideia foi muito legal. O que eles fizeram? Eles juntaram um pouquinho de dinheiro de cada um, inclusive do famosíssimo dono daquela bola que furou. E todos juntos foram na loja e compraram uma bola nova. Não era uma solução legal? E aí, comprando a bola nova, que já estava na hora de comprar a bola nova, ninguém era o dono da bola. Todos eram donos da bola, né? Então, quer dizer, não precisava ficar um se achando. Maior ou menor? Será que existe mesmo alguém maior ou alguém menor só porque tem alguma coisa que outro não tem? Será que existem pessoas que são maiores do que outras e outras menores do que outras? Esse negócio de maior e menor, menor e maior, é muito bom na escola. Quando a gente aprende matemática, tem uns sinais que falam, esse número aqui é maior que o outro, esse número aqui é menor que o outro. São sinais que parecem assim uma boquinha, né, de jacaré, não sei se vocês já viram. Então, por exemplo, quando a gente vê esses sinais, esse aqui, olha, que está com a boquinha aberta para lá, quer dizer que o que está aqui é maior do que o que está aqui. Já esse aqui, que está com a boquinha virada para lá, quer dizer que o que está aqui é menor do que o que está aqui. Então, esse sinal significa maior que, e esse aqui menor que. Quer ver só? Vamos dar um exemplo.
Ali tem uma mãozinha com 5 dedos. E tem uma mãozinha com 1 dedo. 5 é maior do que 1. Então, a boquinha vai estar aberta para o lado do 5. 5 é maior que 1. Então, é assim que a gente coloca. 5 é maior que 1. Isso é muito bom em matemática. Em matemática, a gente usa essas expressões, maior que e menor que. Vamos ver um outro exemplo? Por exemplo, o número 2 e o número 4. O número 2 é menor do que o número 4. Vocês concordam? Então, aqui a gente vai usar o sinal da boquinha virada para o número maior. Então, 2 é menor que 4. Então, a boquinha vai estar virada para o número maior. 5 é maior que 1 e 2 é menor que 4. Todo mundo entendeu? Aula de matemática nota 10? Nota 10? E esse sinal aí, o que significa? Esse sinal é sinal de igual, porque é assim que as pessoas são. Vamos imaginar lá no jogo de futebol daquele nosso amigo lá, o dono da bola. Ele era o dono da bola, ele dizia que ele era maior porque ele era o dono da bola e ele podia tudo. E aí tinha os outros amigos dele. Só que Deus vê todo mundo de maneira igual. Todos são iguais. E o sinal de igual na matemática é esses 2 tracinhos. Ninguém é maior nem é menor do que ninguém. Maior do que todo mundo é o nosso Deus. E nós aqui somos todos iguais, porque Deus olha todos de igual forma. Nós somos iguais. A gente pode ter bola, não ter bola, não tem importância. Para Deus nós somos iguais. E aí, gente, vamos para a história bíblica, que vai falar exatamente sobre essa situação, onde a gente pode até se achar maior do que o outro, mas nós somos iguais. Na verdade, eu vou contar 2 histórias bíblicas, e a primeira delas é sobre Zacarias e Isabel e o nascimento de João Batista, e está em Lucas 1. Na verdade, não está só nesse evangelho de Lucas, está em outros evangelhos, mas eu vou pegar o relato que está em Lucas 1, no evangelho de Lucas, no capítulo 1, que diz o seguinte, né? Que nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Sua mulher era das filhas de Arão, e sua esposa, já idosa, já velha, se chamava Isabel. Zacarias e Isabel não tinham tido filhos. Eles confiavam muito em Deus, mas eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos. E eles já eram bem idosos, mas eles não paravam de ter fé em Deus e sempre pediam para Deus, eu queria tanto um filho, tanto um filho, tanto um filho. E Zacarias e Isabel oravam muito, muito, muito. Um belo dia, Zacarias estava no templo e diz a Bíblia que ele estava queimando os incensos do templo, que era uma coisa que se fazia naquela época, um ritual. E perto dele apareceu um anjo. E o anjo chegou e falou para ele, Zacarias, você vai ter um filho. Sabe o que Zacarias fez? Zacarias ficou rindo, falou assim, impossível, impossível. Nós já somos muito velhos. Então a gente não vai ter filho agora, eu e Isabel. Como a gente vai ter filho agora? E sabe o que aconteceu com Zacarias? Zacarias ficou, a partir desse momento, mudo, sem voz. Deus tirou a voz dele. Tipo assim, já que você não sabe agradecer, então fica você sem voz. Até o seu filho nascer, e você vai ver que é verdade. E ele só recuperou a voz quando o filho dele nasceu. E nasceu um filho dele. Quando a esposa dele estava grávida, ela recebeu a visita de uma parente dela. Isabel estava grávida e recebeu a visita de uma parente. Sabe qual era o nome dessa parente aqui? Maria. Maria. Maria, mãe de Jesus. Ela também estava grávida de Jesus. E ela foi na casa da tia Isabel, da tia dela, que estava grávida também. E aí, vocês sabem o que aconteceu? Quando Maria chegou, ela falou assim, Isabel. Quando ela gritou na porta, que ela estava chegando, o bebê da barriga de Isabel mexeu.
de uma forma que Isabel falou assim: Maria, quando você chegou e falou meu nome, me gritou, o bebê da minha barriga se alegrou e ficou todo contente porque ele se mexeu na minha barriga. Muito interessante isso. Vocês sabiam que o bebê que Maria estava esperando, que era Jesus, era priminho desse bebê que Isabel estava esperando e que ela deu o nome depois de João? Então João era primo de Jesus, primos de Jesus. E a Bíblia conta que Jesus teve muitos parentes. Jesus nasceu numa família igual à nossa. Ele tinha pais, irmãos, tios, primos, e João era um dos primos. João foi escolhido por Deus para preparar o povo para a chegada de Jesus. João nasceu e João cresceu. E João ficou sendo conhecido como João Batista, porque ele batizava as pessoas, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele dizia: eu não sou Jesus. Jesus está chegando, mas eu não sou Jesus. Mas aí João, dentro da barriga de Isabel, pulou quando viu Maria chegar com Jesus. Quando viu não, né, gente? Que ele não podia ver que ele estava dentro da barriga. Quando ele sentiu isso dentro da barriga de Isabel. E é uma coisa, um relato que está na Bíblia, muito interessante. E aí, depois de 9 meses, nasceu o bebezinho João. E aí Zacarias voltou a falar e deu o nome do bebê de João, João Batista. E aí a gente vai agora para a nossa segunda história, que é quando João Batista cresceu. E a história se chama O Testemunho de João Batista. João Batista cresceu, era primo de Jesus e começou a falar para o povo que Jesus estava chegando. Eu escolhi a passagem do Evangelho de João 3, de 22 a 30, que fala do testemunho de João Batista. Como que João Batista falava de Jesus. Porque todo mundo perguntava para João Batista assim: João Batista, você é o próprio Jesus? Você fala palavras tão bonitas, você é Jesus. E João Batista dizia: não, eu não sou Jesus. Eu sou primo de Jesus e estou aqui com a missão de preparar o caminho para quando Jesus chegar e falar com vocês, vocês saberem que Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus. E aí, gente, chega naquela história do dono da bola, lembra? Que se achava o maioral. João Batista era primo de Jesus. Ele tinha tudo para se achar o maioral. Ele podia até dizer para esse povo assim: eu sou o próprio Jesus. E enganar todo mundo, né? Que ele era o próprio Jesus só por vaidade. Mas ele não fazia isso. Por quê? Porque ele sabia bem quem ele era e sabia bem quem era Jesus. Então ele não fazia isso. Isso foi uma coisa muito bonita da parte de João Batista. A nossa história do dono da bola, ele o tempo todo se achava maior do que todo mundo só porque ele possuía uma bola. João Batista poderia ter se achado maior que todo mundo só porque ele era primo de Jesus. No entanto, ele não era primo de Jesus. Desculpa, ele não era o próprio Jesus, ele era apenas o primo, apenas o primo. E todo mundo falava: não, João, mas você fala tão bonito, você batiza, você é Jesus. Ele falava: não sou não, olhem só quem vem lá. E aí ele falou: olha quem vem lá. E quem vinha lá naquele cantinho? Naquele cantinho estava vindo na estrada o primo dele, Jesus. Olha só quem vem ali. Quem vem ali é Jesus. E aí ele fez uma coisa muito bonita. Jesus chegou perto dele e ele levou Jesus até o rio. E ele próprio batizou Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus foi batizado. O batismo de Jesus já foi feito por João Batista. E foi muito interessante isso, foi muito bonito. Por quê? Porque João Batista era o próprio primo dele, né? E João Batista dava testemunho de Jesus. E aconteceu que todo o povo tinha sido batizado e também Jesus foi batizado. E quando ele foi batizado, conta a Bíblia que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele
em forma de pomba. E ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado. Então, o próprio Deus falou durante o batismo de Jesus bem alto para todo mundo ouvir: Esse é o meu filho. João Batista já dizia isso: Eu não sou Jesus, Jesus é ele. E isso é muito importante, gente, porque João Batista não tomou o lugar de Jesus. Ele mesmo dizia assim: olha, vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo. E ele repetia sempre isso: eu não sou o Cristo. Lembra, gente, a gente não deve se achar, a gente deve ter humildade. Jesus é Jesus. Jesus é o maior entre todos e nós somos iguais, nós não somos melhores do que ninguém. Seja pessoas diferentes de nós, de outras raças, de outras línguas, nós não somos diferentes, nós somos iguais perante Jesus. E aí João Batista continuou toda a trajetória dele, primo de Jesus, falando de Jesus, preparando o caminho para Jesus chegar, mas dizendo: eu não sou Jesus. E aí convém que Jesus cresça e eu diminua. Era assim que João Batista falava. É bom que Jesus apareça e eu não apareça, porque Jesus é que é o Filho de Deus e eu não. Então nós também, gente, convém que a gente seja humilde e não sejamos assim vaidosos, achando que a gente é mais do que o outro. A gente não é mais do que ninguém. A gente pode possuir bola, pode possuir boneca legal, pode possuir uma casa bacana, mas a gente não é diferente daquelas pessoas que não têm. Somos todos iguais perante o nosso Deus. E quem é o maior de todos? É o próprio Deus. Eu tenho certeza que vocês entenderam essa história que eu quis contar. E Jesus depois saiu proclamando a salvação em Cristo, proclamando as verdades bíblicas, proclamando a palavra de Deus. E João Batista sempre dizendo que ele não era Jesus, ele não era o Filho de Deus. O Filho de Deus era Jesus. E eu tenho certeza que vocês gostaram dessa história. Na Bíblia mesmo fala: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos sois um em Cristo Jesus. Ninguém é maior do que o outro. Ninguém é maioral porque tem uma coisa a mais do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Tá certo? Gostaram da história? Muito legal?